Então, esta é a hora da minha opinião, a minha e dos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre algo que tem a ver com aquilo que se calhar foi casualidade, digo eu. Penso que não, mas digo que sim. As europeias. Oh! Não Bom, tem a ver. antes de Não, mais, boa noite a foi por todos. acaso. Mais uma vez, queremos agradecer a disponibilidade que nos deram, A nossa a disponibilidade de vossa estarmos aqui disponibilidade de hoje a estarmos aqui apresentar. todos e de podermos expressar a nossa opinião sobre estes temas que achamos que são relativamente importantes, e também agradecer às pessoas que estão do lado de lá para terem a paciência de nos aturar este bocadinho que vamos estar aqui a falar, não é? Porque realmente é preciso ter um bocado de paixão. Hoje a Maria da Graça vem ali artilhada também com várias coisas. Porque isto é um tema extremamente importante. Nós hoje vamos falar. Eu vejo pelo o molhinho de papelada que você tem aí, isso deve dar até à meia-noite. Para estarmos aqui a falar 10 minutos, foi preciso andar aqui a preparar isto tudo quase uma semana inteira. 10 Uma semana minutos. para não dizer um Tá mês. Não, certo. não é bem assim, é claro que não é assim. Mas é importante. O tema que nós trazemos dois temas. Um é sobre, efetivamente, sobre a Europa. Portugal e Europa, o papel de Portugal na Europa, o que é que aconteceu agora no domingo passado, quer dizer, as eleições que tivemos. E depois vamos ter um outro. Vamos Muita falar gente nem se apercebeu, se calhar. 70% não, porque não foram lá. Já viu, 70% foi... 70% da abstenção, 78 virou qualquer coisa, Quer quase dizer, 70%. mas a gente já vai lá vamos chegar. analisar isso. E depois temos vamos tentar fazer isto por duas partes, esta parte da Europa, depois uma outra parte vamos falar um pouco sobre uma personalidade que anda aí muito em voga, que é o Sr. Joy Barardo. Vamos falar um bocadinho sobre ele também, agora. Já para ele não ficar triste. Que é para ele, não, e para as pessoas se irem lembrando destas coisas que vão acontecer neste país. Somos um bocado sui generis, mas pronto, vamos acontecer. Então, íamos começar aqui pelo tema de Portugal na Europa. Na Europa. E eu começava por dizer assim, será que as pessoas sabem o que é que iam votar? A maior parte das pessoas, o português, sabe realmente para que é que foram estas eleições? Isto é a primeira questão que eu ponho. Será que as pessoas sabem... isto é para Portugal, para votar para a Europa, para o Parlamento Europeu. Sabem quais são as funções, sabem qual é o papel de Portugal na Europa, sabem isso. Se calhar uma grande parte do português não sabe, será que também houve esta abstenção também? Não será só por causa disso. Depois, será que os candidatos, quando foi nos seus debates que fizeram, e não só, e mesmo explicaram ao povo, nomeadamente ao português, o que é que iam fazer, quais eram as intenções. Os debates que eu vi, também não vi todos, obviamente, mas a maior parte deles foram para falar sobre a política interna daqui do nosso Portugal. Não havia assim nenhum a dizer qual eram os objetivos que eles propunham ir para a Europa fazer, tirando um ao outro, mas praticamente foi mais lavar a roupa suja do que outra coisa. Isto, pelo menos aquilo que eu me percebi, se calhar estou enganado. Então foi o habitual das eleições. Depois, uma outra coisa interessante, que é assim, as pessoas foram votar para a Europa. Será que as pessoas que votaram, e mesmo sabem ao menos o nome das pessoas onde votaram? Será que sabem? Será que as pessoas sabem que eram os candidatos e o nome deles e se calhar nem isso sabiam. Mas bom, então vamos lá ver. Isto, do nosso ponto de vista, acho que era extremamente importante. Três temas do elemento da Europa. O que é a Europa neste momento? O que é que se pretende com o Parlamento Europeu? O que é que se pretende fazer da Europa? E será que o caminho que a Europa está a seguir é o caminho que interessa às pessoas? Não é? Existem três grandes correntes, digamos, relativamente à Europa. A primeira corrente diz respeito àquelas pessoas, partidos, por exemplo, partidos, correntes. A Europa, como sabe, ela agora houve estas eleições e vão se reagrupar em famílias, digamos, famílias políticas. E há essas três grandes correntes. Aqueles que têm um pensamento idêntico, é isso? Exatamente. Portanto, uma delas é aquela que pretende que a Europa seja uma Europa federal. Isto é quase como que, vamos dar um exemplo para as pessoas perceberem melhor, seria os Estados Unidos da Europa, em que há um governo central. Exatamente. Mas, portanto, não é bem a mesma coisa, porque na América ainda há muitos Estados que têm muita independência, apesar de tudo, têm leis próprias. Que não era bem assim. Queríamos quase um Estado Unido em que houvesse um governo central, um parlamento central, um exército central, já se fala exatamente, inclusive já se fala num exército único, o que parece ser quase uma aberração, porque isto é do meu ponto de vista, mas lá está a opinião, estamos a falar da nossa opinião. Porque é que eu acho que é uma aberração? Então, se a maior parte, não todos, os países que fazem parte da Europa, têm os seus exércitos, e já fazem parte de uma organização que é a NATO. Que além de ser dos países europeus, tem também o Canadá e tem os Estados Unidos. Mas
já está aqui uma organização, digamos, todo o Atlântico Norte, já tem um exército, digamos assim, se quiserem combater a Rússia, já tem aqui onde combater, não precisam estar a fazer mais um exército. Pronto, portanto, é por isso é que existem depois aquelas pessoas que não acreditam nesta tal Europa Federal. Porquê? Porque, por outro lado, os países iriam perder a autonomia, deixavam de ser donos do seu destino. Pronto. E então, isso é aquilo que tem acontecido praticamente até agora. Cada vez mais, com o tratado, a Europa, digamos assim, começou com o Tratado de Roma, foi quando se deram os primeiros, já vem um bocadinho de antes, mas pronto, mas vamos partir do princípio que, quando situámos mais recentemente, o Tratado de Roma foi quando se começou, efetivamente, a pensar numa Europa unida, uma Europa económica, que começou primeiro com a CEE, Comunidade Económica Europeia, que foi, já veio da EFTA, pronto, e portanto houve aqui uma série de organismos que acabaram e fizeram, portanto, isto para dizer que já no Tratado de Roma previa que efetivamente houvesse o Estado. E como depois houve o Maastricht, a seguir, portanto só ficamos com uma ideia, o Tratado de Maastricht, em que aí já começou a pensar-se mais na tal União dos Estados, definir, e depois veio o Tratado de Roma. O Tratado de Roma, desculpa, o Tratado de Lisboa, em Lisboa, na altura em que Portugal, isto foi naquela altura em que já agora se não se lembram, em que o Centro Cultural de Belém foi inaugurado, foi precisamente com a presidência de Portugal na Comunidade Europeia. E nessa altura foi quando se decidiu, quando o tratado foi alterado, para que houvesse mais poderes precisamente para Bruxelas, mais poderes. Esse tratado só não aconteceu ainda mais poderes porque grande parte dele tinha que ser ratificado nos países. Naqueles países, como o caso de Portugal, e que são ratificados no Parlamento, meia dúzia de famíliazinhas, meia dúzia de partidos, no caso português, PS e PSD são suficientes para ratificar aquilo, mesmo que os outros digam que não praticamente ratificar. Os países, mas aqueles países em que tinha que haver e teve que haver referendo, aí, como diz o português, a porca trouxe o rabo. E, portanto, foi mais difícil. Por isso é que tem sido um pouco difícil implementar estas medidas propostas no Tratado de Lisboa, que era precisamente transferir praticamente todos os poderes para Bruxelas. Pronto. E depois há aqueles que são efetivamente a favor... Isto da parte da Europa Federal. Da Europa Federal é... Grosso modo é assim, é evidente que tínhamos aqui muito mais coisas para falar, mas ficámos com uma ideia. Só para ter uma ideia. Depois, existem aqueles que querem efetivamente uma Europa, mas uma Europa das nações. Uma Europa em que cada um tenha a sua independência, cada um manda no seu país, mas com a autonomia das próprias nações. Portanto, em que haverá uma cooperação intergovernamental, muito bem, as pessoas poderão ter a mesma moeda, muito bem, poderão até ter, inclusivamente, o mesmo mercado económico, mas, por exemplo, se houver uma situação em que o caso, como tem agora ultimamente acontecido com a história dos migrantes, há Estados que, neste momento, independentemente de estarem na comunidade europeia, já estão a fazê-lo, já estão a fechar fronteiras. Não podem fazer, em termos legais, em termos de, digamos assim, estão a violar do tratado onde estão incluídos. Por isso é que algumas pessoas já dizem, inclusive, que há alguns países que estão a violar e vocês estão a ser multados e não sei o que mais. Mas isto é aquilo que as pessoas querem quando... Se algo está, digamos assim, a interferir no processo interno de cada um país, eles têm que ter autonomia para dizer, não quero isso. Isto não está bem para nós. Pode estar bem para vocês, pode estar bem para os vossos países, mas para nós não está bom. Portanto, tem que ter, digamos assim, o poder de decisão nessas áreas, nomeadamente, quando eu estava dizendo, na segurança e defesa. Portanto, isto é o que se pretende com isto. Querem ser autónomos em segurança e defesa. O senhor quer o Inglaterra, por exemplo, quer apoiar uma guerra na Síria, que apoie, mas Portugal não quer apoiar, não é obrigado a apoiar. Mais ou menos, evidente, para perceber. Depois, os tais assuntos internos, que se acharem que devem fechar a fronteira num determinado período, fecham. Não têm que estar dependentes digamos, de Bruxelas. Portanto, são as tais nações, digamos, querem nações soberanas. Política externa, a mesma coisa. Se, por exemplo, agora o caso, por exemplo, da Venezuela. Portugal pode dizer que sim, que não, mas ficam dependentes daquilo que Bruxelas disser relativamente a essa política. Digamos, há uma política, digamos, global, do central, e os outros países têm que seguir.
Pronto, portanto, é isso que esta gente quer. Quer-se ter, efetivamente, fazer parte da Europa, mas com alguma autonomia em determinadas decisões. É este grupo, digamos assim, das tais nações soberanas. Ok. Pronto, depois tu queres também o Estado, também já há quem se fala, aliás, o Tratado de Lisboa, prevê que haja um orçamento global para a Europa toda, em vez de haver orçamentozinho já. Portanto, tudo é a situação. E, portanto, esta parte é o tal grupo que quer, efetivamente, uma Europa, mas uma Europa das nações, não uma Europa federal. Pronto. E depois há os eurocéticos. O que é isto dos eurocéticos? Quando nós devemos sempre, por exemplo, o Partido Comunista também pôs candidatos, aliás, até ganhou um, até conseguiu eleger um. Mas o que ele quer, estes partidos, há alguns na Europa, já não há muitos assim, mas, aliás, como exatamente igual ao Partido Comunista Português, suponho que é o único. Se estiver enganado, mas suponho que há um Syriza na Grécia, mas esse é mais partido que o Bloco de Esquerda, portanto andará mais... Partido Comunista, exatamente, suponho que na Europa o português é capaz de ser o único. Mas este partido ele não quer nada com a Europa, a filosofia da política que eles preconizam era precisamente ter um Estado soviético. Vale a pena estarmos com histórias. Estes não são só eurocéticos, são exatamente contra a forma como a Europa está delineada neste momento. Portanto, estes são os eurocéticos praticamente contra tudo. E depois, há esses tais eurocéticos que, fundamentalmente, estarão interessados na tal Europa das Nações. E porquê é que eles são eurocéticos? Repare, primeiro, de acordo com este panorama que tem acontecido nos últimos anos na Europa, o que é que nós temos verificado? Que há cada vez é maior a disparidade entre países ricos e países pobres. Os países nórdicos são mais ricos e os países do Sul são mais pobres. Mas lá trabalha-se melhor. Como trabalham melhor? Então, o caso do português. Está aqui, é um mau trabalhador. Vai para lá trabalhar, já é um ótimo trabalhador. Alguma coisa está mal. Alguma coisa não funciona bem, não é? Está bem, também temos aqui um outro fator depois, que é o fator corrupção, mas isto depois é outra parte. Portugal também é muito sui generis. E se calhar também incentivo, que é trabalhar lá fora, que é trabalhar aqui. Pois. Também pesa muito. Isso é uma das razões, por exemplo. O caso, lá está a tal Europa a duas velocidades, uns ricos e outros pobres de duas velocidades, por exemplo. Porquê é que não há uma harmonização no que diz respeito à política fiscal? Como é que se compreende? E nós vamos depois dar um exemplo aqui, agora estamos só a falar nisso, depois vamos dar um exemplo de dois países, Portugal e Irlanda, mais à frente vamos falar sobre isso, para nós definirmos melhor, em termos concretos, aquilo que estamos a falar. Como é que se compreende, por exemplo, Portugal tenha uma empresa, um grupo de empresas, que é um grupo do Pingo Doce, que é do Alexandre Santos, não é? Santos. Trabalha em Portugal, tem um supermercado aqui, mas depois tem a sede na Holanda. Então, vem aqui trabalhar, vem aqui vender e vem aqui ter os lucros. E depois vai pagar os impostos na Holanda. É isto que a Europa é? É isto que é uma Europa comunitária? Pode ser. Há qualquer coisa que não está bem nesta história. Há qualquer coisa que não funciona bem nesta Europa. Por exemplo, esse é um caso desse. Outro caso, por exemplo, os ordenados portugueses comparado com os outros. Mas é que nós não temos a rentabilidade que os outros têm. Temos a rentabilidade que os outros têm, mas uma coisa é certa. Algo não está bem, não pode funcionar assim. Quer ver um exemplo de porque é que as pessoas são céticas, porque é que as pessoas... Não é por acaso que houve as eleições que houve e já há muita gente, nomeadamente os chamados populistas, a ganhar muito, precisamente são os tais céticos. Por exemplo, nós temos aqui em Portugal ótimas universidades. Já há boas universidades, tiram-se bons cursos, em medicina tira-se ótimos médicos, enfermaria, tudo. E não têm emprego em Portugal. Ou melhor, até têm português em Portugal. Até fazem falta em Portugal, mas depois vão trabalhar para o estrangeiro. Quer dizer, Portugal, que é um paísinho pobre, um paísinho, assim, forma estas pessoas e depois estas pessoas, depois de estarem formadas, depois de terem gasto dinheiro do Estado, depois de terem gasto recursos portugueses, vão produzir para países porque lá têm o triplo do ordenado. Isto é que é a Europa das nações, isto é que é uma Europa que se quer. Algo não está bem nesta Europa. Os tais eurocéticos são contra estas coisas. Você está um bocado eurocético agora. Sim, claro. Claro que estou um bocado eurocético. Aliás, as coisas têm que ser um bocado assim. Pronto. E, portanto, toda esta parte está a fazer com que... O que é que aconteceu nesta parte? Portanto, nós tínhamos praticamente dois países... Tínhamos, ainda vamos ter durante algum tempo, embora não vai ser eterno. Tínhamos dois países que controlavam a Europa, que é a França e a Alemanha.
Inglaterra também, mas a Inglaterra já chegou à conclusão que é melhor se deixar lá estas coisas com eles e vão sair e vão fazer os seus mercadozinhos, embora a guerra não saem, vão sair, até porque, aliás, o partido Brexit ganhou agora estas eleições por maioria astronómica na Inglaterra, portanto, uma maioria estrondosa, a própria primeira-ministra já se demitiu, aquilo, portanto, já para lá uma grande confusão. Sim, nem sequer o povo entende o que é que se passa. Portanto, havia estes dois países, nós dizemos assim, mas estes dois países, aí, está a ver, ganharam muito com isto. Ganharam, para mim, em termos financeiros até ganharam. Agora, repare bem, só para ver um exemplo, porque o próprio desenho, no início era muito bonito, mas agora as coisas não estão a funcionar tão bem como as pessoas, como eles próprios países ricos, estes dois, por exemplo, países, pensavam que iam, por exemplo, o caso dos migrantes. Vêm aqui para Portugal, estão cá meia dúzia de dias e vão-se embora. Porquê? Porque depois lá têm o triplo dos subsídios que tinham aqui. E o que é que acontece? Vou para lá e depois as pessoas estão lá, mas espera aí, eu estou aqui a trabalhar todos os dias e depois tenho que pagar a esta gente. Está a criar convulsões umas atrás das outras nestes próprios países. Portanto, tudo esta fila. Por isso é que depois alguns dos países estão lá mais para o norte, também querem para lá e eles já estão a começar a fechar as fronteiras. Portanto, é para vermos, quer dizer, todo este ceticismo que existe não existe por acaso. Claro. E só existe porquê? Porque precisamente as pessoas, isto é o meu ponto de vista, e nós estamos a falar, nós estamos aqui a falar, mas... A Maria da Graça, acho que não tem opinião sobre isto, porque ela ainda não disse nada. É para nós vermos porque é que existe este ceticismo todo na Europa. Agora, depois houve estas eleições, estava tudo aí com problemas, porque vêm os populismos, vem a direita, e veio em França. A Marine Le Pen já conseguiu superar o Macron. A própria Alemanha perdeu muito, a Merkel já perdeu um monte de votos. O PS, o correspondente ao PS português, o alemão, que é o SPD, praticamente ficou reduzido a meia dúzia de pessoas. Portanto, aquilo já nem sabem muito bem o que é que vão fazer aquele partido. Portanto, todos estes partidos que eram, digamos assim, o centro, o fulcro da Europa, dos poderes de decisões, que eram nomeadamente as pessoas ligadas aos democratas, os sociais-democratas, que eram um pouco o PSD português, pronto, a Merkel, o Macron e os PS, digamos, embora o nome, estas famílias, nós que os chamamos PS aqui, mas lá alguns são democratas, quer dizer, o nome não é bem igual, mas pronto, havia outras famílias, nomeadamente aquela família, tipo Bloco Central em Portugal, o PS e o PSD, imaginemos assim. No Parlamento Europeu tinha uma maioria, fazia o que queria. Destas eleições que correram já não vai ser assim. Aliás, hoje os primeiros ministros e alguns presidentes da República, chefes de Estado, estão precisamente reunidos para definirem quem vai fazer parte do Conselho Europeu. Está a ver? Portanto, hoje, porquê? Porque isto não era preciso fazerem isto, porque praticamente os lá escolhiam. Era o Juncker até agora, e pronto, eles escolhiam. Agora não vai ser assim. Já está a mudar. Precisamente porque estes céticos estão a ganhar força. Estão a ganhar força porquê? Porque os outros algo não correu bem. Não funciona. Algo não funcionou bem. Portanto, todas estas situações, nós estamos a ver estas convulsões que estão acontecendo na Europa. E agora a questão que por isso é que eu comecei. Isto foi explicado aos portugueses? Será que vimos algum partido chegar a explicar estas coisas? Se o nosso programa tivesse sido a semana passada... Mas eu vou dizer uma coisa, já que está a falar nisso, houve uma altura que eu pensei falarmos nisto, mas depois você, não, acho que não temos de falar isto na semana passada, o português, não é que o nosso programa vai influenciar alguma coisa, nomeadamente os 70% da abstenção. Mas eu acho que nós poderíamos eventualmente ser, digamos assim, conotados com algumas posições que devíamos ter, e eu acho que não devíamos ter feito isso. Agora já podemos fazer à vontade, as pessoas já votaram, já estão livres, já fizeram. Que é para não, agora podemos chamar as coisas pelos nomes. Pronto. Então está certo. Okay? Então foi o tempo certo. Foi o tempo certo. Eu acho que sim. Agora repare, só agora para nós vermos esta história que também não explico. As eleições foram para o Parlamento Europeu, certo? Lá com as tais famílias, agora estão a ser organizadas, a ver se conseguem arranjar um presidente. Mas quem efetivamente governa a Europa para quem é aquilo, agora ficou-me aqui, a Comissão Europeia, são os comissários. E estes comissários funcionam um pouco como se fosse um governo.
Não, mas tem o Parlamento, é mais como se fosse a Assembleia da República. Em Portugal, depois lá vão ter a Comissão Europeia. Essa Comissão Europeia vai ter o tal Presidente, depois vai escolher os comissários, que depois evidentemente tem que ser, o nome deles tem que ser aprovado no Parlamento Europeu, mas é esse Presidente que vai escolher os respectivos comissários, que é como se fossem os ministros, digamos assim. Está a ver? Pronto, é assim que isto funciona. E o que é que está acontecendo neste momento? Não é o Parlamento que está a escolher, estão precisamente os tais, como estava a dizer, é a Merkel, é o Macron, que nem sequer se candidataram a isto. Eles nem sequer se candidataram ao Parlamento Europeu. Mas são eles que estão a discutir quais são as famílias que vão escolher a pessoa para lá, para depois escolher o governo. Não vai muito longe daqui. Quer dizer, é democrático, mas há aqui uma democracia um bocado estranha. Não é? Está meio nublada. Há assim uma democracia um bocado estranha. Pronto, mas é para nós percebermos. É isto que eu acho que... Porque é que a abstenção não é só porque as pessoas estão fartas da corrupção. Não, a abstenção é porque as pessoas ficam aliadas. As pessoas não sabem. As pessoas não lhes é explicado isto. Mas, nem sequer nunca explicaram ao português se era bom ou se era mau entrar na Comunidade Económica Europeia. Até pode ser muito bom, pode ser a coisa melhor do mundo. Mas que explique. Alguma vez se perguntaram ao português se queria entrar? Não. A Assembleia da República decidiu, entrou-se. Talvez houve algum referendo para dizer, olha lá, o referendo, mas a perguntar aos portugueses que querem ir. Ninguém perguntou. Não é por acaso que nos países onde houve referendos, alguns nem entraram. Os países, todos os que onde não houve referendo nenhum, entraram todos. Lá está as tais panelinhas que fazem, como governos, as famílias, tu és PS, eu sou PSD, estamos aqui, depois vamos aqui meia dúzia de deputados e tal, isto é uma maravilha. Pronto. E, portanto, a Europa está neste pé, está nesta encruzilhada neste momento. Por onde para que lado é que vai cair? E não vai ser fácil. Vamos avançar para outra parte a seguir. Não, depois, o que é que vai acontecer aqui? Só para nós agora Faltou ficamos... aqui uma coisa, António. Diz lá, eu acho... Boa noite. Tinha que falar. Verdade. Estava aí, a Maria da Graça. Agora não tinha reparado. Estamos a falar e depois... Queria falar em relação também... Os portugueses... Nunca ninguém disse aos portugueses, pelo menos eu não vejo muita televisão, mas através dos meios de comunicação que tive a oportunidade, nunca ninguém disse ao povo português qual é o salário de um eurodeputado. Isso é outra. Lá está as tais desigualdades. Para um eurodeputado ganha 15 mil euros líquidos, mais as viagens pagas pelo Parlamento Europeu. Ora, diga-me, 15 mil euros mês é o salário anual, mais ou menos o salário anual de um recém-licenciado que já tem muita sorte se arranjar um emprego em Portugal e ganhar 1000 euros por mês. Portanto, repare, o português sabe isto? Não sabe. As pessoas não sabem. Onde vão buscar este dinheiro? Somos nós que pagamos. São todas são todos os países que pertencem à Comunidade Europeia que têm que assumir estes custos elevadíssimos. Para 15 mil euros mês é muito dinheiro ano. E nós aqui, para termos 15 mil euros de ganho num ano, já é, como acabei de dizer, para não ser repetitiva, é preciso já ter um emprego médio. Portanto, isto são custos também... É uma aberração, em meu entender, é uma aberração. E eu não vi ninguém, nas campanhas que fizeram, a dizer nós vamos eleger para as pessoas ganham X ou Y ou Z. Não, não vi. E tenho a certeza que os outros portugueses também não viram. Pronto. Essas campanhas eram assim do género, ajudem-me lá, eu gostava tanto, lá estar sentadinho e ganhar. Claro, então, 15 mil euros por mês e viagenzinhas pagas. Eu pagas, ouvi alguns dizer isto, é muito duro. Estas campanhas, andar para baixo, é muito duro. Mas eu entendo o porquê deles aguentarem a dureza, porque vai saber bem. Então não é? Pronto, são 15 mil euros por mês, é bom. Então não é? E depois mais, estão lá, se fizerem 2 mandatos, ficam com uma forma vitalícia absurda. Portanto, é bom, acabou. Não precisa trabalhar mais na vida deles. E enquanto aqui em Portugal, até março, estou a falar de dados estatísticos, e só vou fugir aqui um bocadinho, o deferimento de reformas, estão à espera neste momento 3 anos para ter a reforma, tanto pensão de invalidez como uma pensão de reforma normal, como qualquer situação à Segurança Social. A Provedoria recebeu até março 3.800 queixas só para pensões de invalidez, até março. Pronto, os outros dados. Portanto, estamos aqui a ver, somos Portugal, estamos na Europa, mas estivemos sempre na cauda da Europa. Nós somos um país que temos 2 milhões de pobres. Mas muita gente se calhar pensa que agora vão lá, vamos ser representados, Muito temos bem algo a dizer.
Qual é a voz de um país como Portugal? Exatamente. Posso só dizer uma coisa? À vontade. Só para nós vermos o que é a representação dos deputados. Deixe falar o seu marido. Só mais agora. dois Sim, segundinhos deixa e um depois bocadinho, falo já a seguir. Por exemplo, nós tivemos aqui, antes destas eleições, nas eleições de 2014, não é? É de 5 a 5 anos, agora 2019. Em 2014, nós tivemos aí um partido que surgiu, que era um senhor Marinho e Pinto. A gente ouviu falar nessa Que ele estava também no... Na Ordem dos Advogados. Chegou a Mas ser depois dele para lá ir, alguém mais ouviu falar nesse homem? Pouco ou nada. É evidente que agora concorreu, já nem sequer desapareceu do mapa, não é? Isto é para nós vermos o que é isto, o que é que eles para lá vão fazer. Vão defender-se, mas é a família política deles e o Teixinho, não é? O Teixinho, porque também é importante. É assim que vão chamar as coisas pelos nomes, isto é que é... Não é nada. Está a ver, nós estávamos a dizer isto aqui antes das eleições, era um bocado chato. Agora, só mais duas coisas que eu acho que nós queríamos, estamos a falar, para nós definirmos definitivamente esta diferença dos vários países da Europa, tínhamos aí uma questão que era a relação Portugal-Irlanda. Portugal-Irlanda. Porquê é que nós escolhemos Portugal e Irlanda? Porque foram dois países que foram efetivamente resgatados, tiveram resgate financeiro, em que tiveram também uma troca. Estamos a falar da Troika. Exatamente. Tal como nós tivemos a Troika, a Irlanda também teve a Troika. E agora é para nós vermos, passados 5 anos, o que é que aconteceu em Portugal, o que é que aconteceu na Irlanda. E porquê é que, efetivamente, Portugal está como está e a Irlanda está como está. Repara bem, nós temos aí assim, por exemplo, o que é que acontece neste momento em Portugal e na Irlanda. Depois tu falas aí um bocadinho sobre esta parte aqui. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Não exagero. Um bocadinho sobre esta parte aí, que é o arranque da liberdade económica, que parece que é um chavão muito grande, mas é fácil de perceber o que é isso. Por exemplo, o imposto sobre os lucros, nomeadamente aquilo que nós chamamos aqui em Portugal, o IRC, as empresas pagam os lucros. Na Irlanda temos 12,5%. Olha quanto é que é em Portugal. 31,5%. Portugal é tudo à grande. Não, lá está. Então as empresas têm aqui a sedes, porque os pequeninos não têm condições para ir para o outro lado, porque a grande empresa, aquele que devia pagar lucros... Vai para a Holanda. Vai para o outro lado, vai para a Holanda e vai para outros países, nomeadamente para a Irlanda. O resto, vá. Siga, senão vamos ficar sem tempo. Vamos ficar sem Na tempo, Irlanda, por exemplo, a Google está lá a sede. Por exemplo. A taxa marginal de IRS, olha a diferença, de 20% para 37%. Agora que o ranking da atividade económica, a Graça vai falar sobre isso. Só para vermos aqui, o crescimento económico, olha a diferença entre Portugal e Irlanda, nestes dois bocadinhos. E depois o salário médio. Repara o salário médio que as pessoas têm. Na Irlanda, neste momento, tem 2.500 euros. Nós em Portugal nem sequer chega a 1.000 euros. Lá está aquela situação que falámos há bocado do eurodeputado com 15 mil euros por mês, e equivale a um ano de trabalho do salário médio. Não é o que recebe o salário mínimo, que esse então, coitadinho, não tem direito a nada. Não é? Portanto, agora, é que assim, esta história do ranking de liberdade económica, nós estamos com 72%. O que é que isto quer dizer, Maria da Graça? Explica lá às pessoas. Nós vamos citar aqui um artigo do Público, não é, um artigo fidedigno. Sim, mas isto temos aqui, que diz aqui assim... Isto foi feito, nós não inventámos números, atenção que isto não. Exatamente. Isto foi a fundação da Heritage americana, que é uma fundação que trabalha estes números, que chegou a esta conclusão. Porque é que é assim. E agora explica lá porque é que é assim, Gracinha. Temos aqui esta parte disto. Lê lá aí, por favor. O índice Lê lá, concluiu... Gracinha, então. Lê lá assim, tua voz... Suave. Diz lá, Não clara, muito, serena. O índice concluiu que em Portugal a regulamentação é eficiente e a criação de empresas simples, que é o tal Simplex, a empresa na hora, mas que o despedimento e o uso de contratos temporários continuam a ser caros e que há empresas estatais com operação continuamente ineficiente. O país continua a lutar contra a corrupção, já falamos aqui nisto também, e as salvaguardas legais para combatê-las parecem ser ineficazes. Portanto, isto foi um diagnóstico feito por uma fundação que foi publicado no jornal O Público, peço desculpa pela aliteração. Portanto, estamos a falar aqui de coisas constatáveis, reconhecidas, não estamos aqui a inventar. Daí esta disparidade que vemos de 72 para 6. 72. E qual é a grande responsável? Corrupção. Corrupção. Não somos nós que inventamos. Quando nós vimos falar nas corrupções, aqui não vimos falar por acaso. Agora, tínhamos aí esta parte, pronto, estamos falados. Íamos só aqui falar sobre as eleições, para acabarmos com a situação do Parlamento Europeu. Nós temos aqui duas coisas para falar, que é o seguinte. Parece que quem ganhou as eleições foi a abstenção com 70%, 60 e não sei quantos por cento. E a questão que se põe é esta. Então é a abstenção que vai para a Europa, afinal. Exatamente. Devia ser. Não é? Agora a questão que se põe é esta, Bispo. Vamos lá ver uma coisa.
com que moral é que esta gente se diz que ganhou umas eleições de 30% dos portugueses? E agora vamos ver, quem são estes 30% dos portugueses que votaram? Ouça, se contarmos os militantes políticos, se contarmos as pessoas que estão a trabalhar ou empregadas nos institutos públicos criados por eles para os bois, se contarmos as fundações onde eles também, os políticos também funcionam para os bois, se contarmos as empresas públicas onde eles metem os bois, as famílias e os amigos, se contarmos as câmaras onde eles estão, esta gente que vota neles. É os 30%. E depois o problema que se põe é este. O português está farto disto e está chateado, não vota. Mas esta gente vota sempre. E como esta gente vota sempre nos mesmos, vai ser muito difícil, enquanto se mantiver esta taxa de abstenção, vai ser muito difícil modificar Portugal. E isto porquê? Porque o próprio sistema eleitoral está blindado. Você, por exemplo, se quiser concorrer para as eleições agora de uma forma autónoma, independente, não pode. Pode. O único sítio em que se pode fazer é para o Presidente da República, que não manda nada. Beijinhos e os abraços, os afetozinhos, e pronto, já é muito bom. E lá, então, mesmo assim, quando as pessoas levam um abracinho, já é uma maravilha, já ficam satisfeitos. É um estímulo positivo. À noite já não precisam de comer porque já ficaram com a barriga cheia. Porque o resto, porque mais manda, tá, faz lá uns vetozinhos de vez em quando, mas mesmo que for à Assembleia da República, se vier uma segunda vez é obrigado a aprovar, portanto, é assim. Portanto, quem manda neste país são os partidos, que por sua vez estão completamente blindados esta forma de eleições. Pois o português está farto disto e não vota. Mas as pessoas que lá vão são sempre os mesmos e vão continuar a votar e vão continuar a eleger. Se não é um, é o outro, muda isto, muda aquilo, mas é que vai andar nisto. Percebe? E o problema é que depois nem sabem quem é que estão a eleger, não é? Estão a eleger os amigos, porque é assim. Então, se eu sou o presidente de uma associação, não sei quantos, que até foi aquele presidente, foi o partido que me pôs cá, então, no mínimo tenho que votar naqueles que me puseram cá. E depois eu como estou cá, também tenho o meu primo e o meu filhado e também o cabo. Claro. E é assim que este país funciona. 5 minutos. 5 minutos para os condecorados. Para tudo. Para tudo. Condecorados. Então, os condecorados. Fala lá, Gracinha, sobre os condecorados, nomeadamente o Sr. Jói Brardo. O que é que acontece? Acontece que o Sr. João Brardo, que tem vindo muito à tona da água agora. Sim, ele tem sido primeira página de várias revistas, sim, por acaso esta não tenho, mas tem lá outras. E agora estão atendendo aos 1.000 milhões de euros que emprestaram ao senhor não se sabe como, sem as garantias que já também já falamos aqui. Ele vai ou não perder a condecoração? Andam a tratar se vai perder a condecoração de comendador, se não. Só que assim, estes 1.000 milhões foram parar à mão do Sr. João Brardo por alguém. Alguém aprovou. Ele não chegou lá, pegou nos 1.000 milhões e levou-os para casa. Claro. E estas pessoas que aprovaram estes 1.000 milhões também são condecorados. Também têm condecorações. E esses senhores não perdem as condecorações? Uma pergunta que fica no ar. Fica aí. No ar, exatamente. Então tenho que perguntar ali para aquela câmara. Senhores, essa comissão de avaliação lá dos condecoradores não vai pensar nisto? Pensem nisto. De qualquer maneira, só 2 segundinhos para nos focarmos para a seguir continuas. É assim, o Sr. Brardo, efetivamente, não é nenhum inocente. Exatamente. Mas no meio desta situação toda, acho que é o menos desonesto deles todos. Aliás, teve a coragem. Eu não conheço o homem, mas tenho de dizer, você é um homem com coragem. Chegou à Assembleia da República, chamou aquelas senhoras e aquelas senhoras pelos nomes que lhe... Porque você não fez mais nada do que usar as leis que eles fizeram. É assim. Portanto, ele fez o que fez, depois as leis foram da Assembleia. Portanto, ele só pode dizer, o que é que os senhores querem? Então, eu fiz o que fiz. Não roubei, mas pronto, utilizei o dinheiro que me deram, porque vocês fizeram as leis que podiam fazer isto. Portanto, se alguém é culpado, são eles, não é ele. É evidente que não é bem assim, que o homem também tem as suas culpas, mas chamando as coisas pelos nomes. Agora é assim, porque é que o Brardo surgiu? O Brardo surgiu porque havia na altura um banco que queria controlar o BCP, que era o BES. E havia 2 organizações... 2 minutos. E havia 2 organizações que estavam uma contra a outra, que eram os maçónicos de um lado e o Opus Dei do outro. Ora bem, os maçónicos estavam do lado do BES e do Espírito Santo, do BES e do PS na Caixa Geral de Depósitos. E o BCP era o grande banco que fazia frente ao Espírito Santo na altura. Portanto, o que é que eles fazem? Pegam no Brardo, dão-lhe 1.000 milhões, olha, agora vais fazer sócio, vais comprar as ações do BES.
do BCP. E, portanto, ele com esse valor, com essas ações ficou, fez com que o Sr. Armando Var e o outro senhor, como é que ele chama, que agora nem me lembro o nome dele, mas a gente às vezes Carlos Ferreira. É o Carlos Ferreira. Fossem depois para o BCP, para administradores. Eles eram administradores para controlar aquilo. Portanto, é assim que isto funcionou. Portanto, o Baraldo foi um peão no meio desta história toda. Pronto, para terminarmos, é vermos agora aqui quem são os vetores da Caixa Geral de Depósitos. Que também foram condecorados. Tem a hipótese de pôr? Veja lá. Tenho. Ora, aí está. Olha para isto. Estes senhores... Olha aqui estas pessoas todas, todos eles com decorações. Olha, investi em Fundação Baraldo e tal, tudo por aí fora. Isso era o que dizia então a Maria da Graça, para tirar a condecoração. A condecoração a tudo. Tinham que ser estes todos. Tal como o Sr. Baraldo deve, estes também devem todos. Todos estes devem. Então não vou ter para tirar as coisas. Este país é um país de condecorados ou de condenados? É isso que nós E no momento ainda temos outra lista que não veio a público, que está nas mãos do... Agora entregaram mais uma lista à Assembleia da República, mas parece que é só metade e ainda está confidencial. Agora depois temos isto aqui. Estes foram os gestores, na altura, que foram responsáveis, precisamente lá temos o Sr. Armando Vara e lá temos o... Agora, o que é que acontece? Por exemplo, o Sr. Faria de Oliveira, neste momento, é o homem que está na Associação Portuguesa de Bancos. O Sr. Carlos Costa é o homem que está no Banco de Portugal. O Sr. Néstor Cardona é uma senhora que era do CDS, mas bandeira do PS. Portanto, estas situações todas, não é? O Armando Vara, infelizmente, é o único também que até agora que está preso, para o resto todos os outros estão... Não é? Aqui o Sr. António... E para último, o Dr. António Guerra Leite fez parte da Conferência dos Bilderberg. Isto no ano 2011. Em 2015, faz fácil. Portanto, é para nós vermos o que é isto. Afinal, o Baraldo quem é? O Baraldo, no meio disto tudo, está a ser usado agora mais, precisamente para escamotear e para esquecer toda esta gente que está metida na confusão. Percebe? É isto. E agora tenho dito, já acabou. Para nós só fazermos assim um remate final, deixar aqui o Nunes, deixar a sua mensagem lá para casa, resumindo tudo isto. Olha, então é assim, para nós fazermos um rebate final, já querem fazer um rebate final, eu vou dizer o meu rebate final. Quando se diz agora, depois destas eleições, que o PS foi o grande vitorioso disto, eu estive aqui a fazer umas contas, parece que estava à espera que você me fizesse essa pergunta. Estava? Não estava, mas depois pensei, se me perguntar eu vou ter que ir preparado. O PS, juntamente com o Bloco de Esquerda e o PCP, tiveram 50,2%. Portanto, não foi uma grande vitória. A grande vitória é se tivesse uma vitória esmagadora. Mesmo não consegue. Se quisesse ser governo neste momento, ainda precisava na mesmo destes dois. Porque senão não conseguia ser governo. E mesmo assim só tem 0,2 de superior a 50%. Mas mais grave que isso, por isso é que eu digo, quer dizer, ganhar com a oposição que tem é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, nós quando vimos o PSD, grande derrota do PSD, vimos o CDS, grande derrota do CDS. O PSD tinha 7 deputados. Aliás, nas últimas eleições, o PSD e o CDS concorreram em conjunto e tinham 7 deputados. Nestas eleições, o PSD ficou com 6 e o CDS ficou com 1, tem os 7 deputados na mesma. E grande derrota. Afinal, ficaram na mesma, com o mesmo deputado, tem grande derrota. É isto que não dá para perceber. Quer dizer, e depois é só assim, e esta gente grandes vencedores, de quê? 30% das pessoas são os amigos que votam neles? Por amor de Deus. Tenham juízo. Maria da Graça, o seu acho, para finalizarmos. Ele já disse tudo, o meu marido já disse tudo, mas realmente é de lamentar que nós somos um país da Europa, na cauda da Europa, vou repetir, na cauda da Europa, sem condições para nada, sem condições de saúde, sem condições de trabalho. O que será isto? Fica no ar também. O que é que nós, portugueses, podemos fazer para isto mudar? Precisamos de condições. É o que precisamos que nos deem as condições. Muito obrigado a ambos. Obrigado. E próximo mês. Hoje ia ficando sem fogo. Pá. Você hoje estava em brasa. Você pôs-me aqui esta coisa hoje aqui na coisa, para a gente falar, olhar para ali, depois só 2 minutos para falar de cada tema. Tem que estar. Então, mas eu não sabia que você vinha com um diploma desse tamanho. Não é diploma, mas penso que foi relativamente importante falarmos nestas coisas. Sim, claro que sim. E nomeadamente agora depois do mal estar feito. Não é mal, não é mal. Que as pessoas escolheram, as pessoas são como pelo são. menos ficam a saber o que é que fizeram. Saber o que é que fizeram e o que é que querem fazer. E se é que no futuro querem fazer alguma coisa. Mas pronto, agradeço então a presença de ambos.